Sou a professora Mabel Garcia, sou pastora da Igreja Batista em Parada 15 de Novembro, sou pastora auxiliar e trabalhei por 28 anos na Associação Evangélica Beneficente, que é uma ONG que trabalha com vários segmentos sociais. E onde eu fiquei mais tempo foi coordenando um trabalho com moradores de rua. Muito bem. Nesse primeiro bloco, iremos conversar um pouquinho sobre teologia e ação social. Então, nós vamos começar falando um pouquinho sobre a assistência social, o que é, o que não é, para a gente ter pelo menos a referência correta do que é assistência social. Bem, existe a assistência social, que é algo que é uma conquista histórica no Brasil e em outros países, e ela é a lei da assistência social. Atualmente no país, nós temos a Lei Orgânica da Assistência Social, chama LOAS, e a assistência social é uma lei hoje, é um direito do cidadão. A assistência social é um direito do cidadão. Ela também tem participação da sociedade, porque a sociedade também faz essa assistência. Só que a assistência social, ela tem lei que regula. Então, tem que ter todo um enquadramento legal para você exercer a assistência social. Tem um curso superior de serviço social, que são pessoas que estudam para serem assistentes sociais em várias áreas, tanto do primeiro setor, como do segundo setor, como do terceiro setor. Agora, uma coisa que não é assistência social é o assistencialismo. Então, o que é o assistencialismo? O assistencialismo é a benemerência, a filantropia. É quando você faz o bem sem muito preparo, mas você quer fazer o bem. Então, você vai lá, serve uma sopa à noite para um pessoal que está dormindo na rua. Isso é assistencialismo. Você faz uma vez na vida, uma vez na morte, uma ceia de Natal para a sua comunidade. Isso é assistencialismo. Por quê? Porque não é uma política continuada de assistência social. Então, isso é assistencialismo. O assistencialismo, ele visa mais a satisfação e a realização de quem está proporcionando aquela ação. Então, por exemplo, geralmente quem faz um trabalho de ir lá, dar uma roupa para alguém, dar uma cesta básica, claro que a pessoa é beneficiada, mas mais beneficiada é a pessoa que faz, porque ela se sente bem, se sente muito bem. Só que isso não implica num compromisso de vida com outra pessoa. No assistencialismo também há a prerrogativa da humilhação. Quando você diz, olha, eu sou uma pessoa que posso te dar uma cesta básica porque eu trabalho, porque eu sou organizado, porque eu sou uma pessoa muito melhor que você e estou hoje te dando uma cesta básica, você que é pobre, coitado, desorganizado, não tem estrutura familiar, não deu certo na vida, não faz nada, não tem iniciativa, bebe, enfim. Então você sempre se põe numa postura de superioridade frente àquela pessoa que não tem privilégio de recursos como você. Isso não é esse tipo de assistência, o assistencialismo, que é o mais feito e às vezes, muitas vezes, aliás, por desencargo de consciência, quando você se sente um pouco culpado porque você tem, o outro não tem, então você vai lá e faz alguma coisa desse tipo e realmente dá uma sensação de bem-estar, de prazer. Só que a assistência ela é voltada para a pessoa que dela necessita. E a gente tem que fazer essa pergunta, será que para a pessoa está adiantando? Será que eu estou promovendo um crescimento pessoal na vida daquela pessoa? Eu estou contribuindo para a história dela? Ou eu estou simplesmente mantendo a miséria dela com um pouquinho mais de conforto? Então, a assistência social é um direito, ela é algo que está na lei, é um direito do cidadão. A assistência social é para quem dela necessitar. O assistencialismo é uma coisa que você faz espontaneamente, individual ou em grupo, e você resolve fazer aquilo. Algumas pessoas fazem alguns trabalhos assistencialistas porque na família delas aconteceu alguma coisa. Então,
A família, alguém morreu de tuberculose. Então ela começa a fazer uma obra em cima da tuberculose. Começa como assistencialismo, mas pode se estruturar para ser um projeto de assistência social dentro dos moldes legais. A matéria que nós estamos conversando chama ação social. Então, o que seria a ação? Ela está enquadrada na assistência, porque ela tem um marco legal, só que a ação social, ela não é produzida pelo governo, ela é produzida por pessoas civis, por instituições, e essa ação social deve ser uma ação organizada, fundamentada. Então, assim, eu tenho que ter alguns fundamentos para a ação social cristã dentro do que eu penso. Então, qual que são esses fundamentos? Os fundamentos são os marcos legais do meu país, onde eu estou, que eu não posso fazer uma contravenção social, né? Então eu devo fazer algo dentro das leis, porém eu também tenho a Bíblia, a palavra de Deus, os evangelhos que nos ensinam como eu devo praticar essa ação social. Nosso grande mestre é Jesus. Então, dentro de teologia e ação social, nós vamos passar um pouquinho para o que Jesus ensinou. Jesus nunca fez essa diferença muito grande entre ação social, evangelismo. Para ele, tudo era muito integrado. Ou seja, tudo era muito, fazia parte de uma pessoa só. Então não tinha esse discurso. Eu vou trabalhar agora com o espiritual e agora vou trabalhar com o secular. Não, a pessoa era uma só. Não é? Jesus via a pessoa como uma pessoa com necessidades, tanto espirituais como sociais, como emocionais. E ele conversava e atuava com essa pessoa em todos esses níveis. Tudo na obra de Jesus foi para a glória de Deus. Tudo que a gente faz na nossa vida, na igreja, na nossa vida como pessoa, deve ser para a glória de Deus. A ação social não deve ser para você se sentir bem e também para você ser um herói na vida daquela pessoa. A ação social também é para glorificar a Deus. Então, um texto que eu gosto de usar para exemplificar um pouco a ação de Jesus está lá em Lucas 5. Foi um período do ministério de Jesus, que é um texto que vai falar muito para a gente sobre essa questão da ação de Jesus na vida de uma pessoa. Ele é nosso mestre, então devemos segui-lo e seguir como ele fazia, as orientações dele. São coisas muito simples, mas a gente às vezes não atenta para essas questões. Lucas 5, do 12 em diante, vai dizer o seguinte: estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe: se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo: quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou. Então Jesus lhe ordenou: não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Então, quando Jesus vai fazer a obra dele, a primeira coisa que o evangelista Lucas atenta é que ele andava de cidade em cidade. Ou seja, o ministério de Jesus, na sua maioria, se deu com pessoas, de onde estavam muitas pessoas. Essa é uma mensagem importante para igrejas urbanas, não é? Hoje em dia, o Brasil é feito de muitas cidades. As cidades têm pessoas. Então, o ministério de Jesus era de cidade em cidade. Nem sabemos a cidade que Jesus entrou aqui. Era uma das cidades. Então, o circuito de Jesus era em várias cidades. E esse homem estava coberto de lepra. Lucas era médico, então quando ele vai relatar isso, ele coloca que este homem era coberto de lepra. Ou seja, não era uma lepra básica, era uma lepra no sentido literal da palavra. Ora, a lepra é uma doença que ela danifica muito a aparência da pessoa. Então, a pessoa fica visivelmente, uma lepra sem tratamento, a pessoa fica visivelmente muito difícil de se olhar e de se encarar. Fora o cheiro, a higiene pessoal dessa pessoa que fica comprometida. Esse homem, ele viu
Jesus e prostrou-se rosto em terra. Se Jesus estava aqui na Judéia, e na comunidade judaica tinham-se leis específicas para a questão da lepra. A lepra era considerada uma doença, mas era considerado também um fator de exclusão social. Então, ela era uma doença e, por isso, a pessoa não poderia ser tratada dentro do convívio familiar nem da aldeia onde ela morava. Ela teria que ser separada, ou seja, ela era excluída da sua comunidade. Por quê? Ele não poderia contagiar, se acreditava que a lepra era contagiosa, então ele não poderia contagiar e manchar aquela comunidade. A lepra também era considerada uma impureza. Somente o sacerdote poderia dizer se aquela pessoa estava limpa ou não de lepra. Então, o leproso não era chamado doente, ele era chamado impuro. Então, nesse caso, nós vemos que a pessoa que era um doente, foi uma cura, mas ele tinha outra doença, ele tinha a impureza social, ou seja, as pessoas não se relacionavam com ele. Muito parecido hoje com pessoas que vivem à margem da sociedade. Não porque elas são doentes, mas é porque a gente não quer elas próximas de nós. Então, elas acabam se colocando em lugares isolados. Naquela época, tinha alguns lugares longe das cidades, comunidades onde ficavam os leprosos lá para morrerem juntos ou para tentar se curar. Enfim, essas pessoas viviam separadas das suas famílias, das suas atividades. Hoje em dia, nós temos vários grupos que se agrupam em lugares específicos porque são excluídos da nossa sociedade. Aqui em São Paulo, nós temos uma área na Luz chamada Cracolândia. Na Cracolândia, as pessoas que estão no consumo exagerado do crack se reúnem e ficam juntas, porque elas não seriam aceitas em nenhum lugar. Não estou dizendo com isso que a gente tem que aceitar todo mundo fumando crack dentro das empresas e das casas, mas eu estou ilustrando como é difícil nós encararmos pessoas que são diferentes de nós. Jesus, ele não vai ter essa barreira que nós temos. Nós temos pré-conceitos, ou seja, nós temos conceitos errados ou certos, formados a partir de uma ótica que temos de algum assunto. Então, generalizamos algumas coisas e temos dificuldade de trabalhar com aquele que é diferente de nós. Na lei judaica, além de ficar separado, esse leproso, ele tinha algumas regras a cumprir. Então, por exemplo, se ele entrava numa cidade, isso está lá em Números, se entrava numa cidade, ele dizia assim, ele tinha que dizer para os outros da cidade, leproso, leproso, ele levantava as mãos e falava leproso, 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 para que aquela pessoa que viesse ao seu encontro soubesse que ele é um leproso. E também nenhuma pessoa sã, sadia, poderia tocar num leproso, porque a lei diz que ele se tornaria tão impuro quanto o leproso, ou seja, aquela impureza, aquela exclusão social passaria para aquela pessoa também. Então ele não poderia nem tocar e nem se relacionar. Jesus era um judeu, praticava a lei, mas aqui entre a lei e aquela pessoa, ele preferiu a pessoa. E ele coloca então que o evangelista Lucas coloca que quando ele viu Jesus, ele prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe: se quiseres, podes purificar-me. Aquele homem não pediu para ser curado, ele pediu para ser purificado, porque o problema dele não era só a saúde física, era a exclusão social. Ele era uma pessoa coberta de lepra, devia ser uma pessoa nojenta no sentir, nojenta no tocar, devia ser um aspecto muito complicado de se ver. E aí Jesus, contrariando tudo isso, ele não precisaria ter essa atitude, mas ele teve. Jesus curava à distância, ele não precisava tocar em ninguém para curar. Ele curou por muitas vezes pessoas à distância. Ele falou assim para aquele centurião de Cafarnaum: vai e o teu servo estará curado. Então Jesus não precisava tocar em alguém. Porém aqui ele faz questão. No versículo 13 ele fala: Jesus estendeu a mão e tocou nele dizendo: eu quero,
seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou. Jesus também não vai dizer, quero, seja curado. Jesus falou assim, eu estou te purificando. Ou seja, na ação social, o toque é muito importante. Você pode fazer muitas coisas à distância. Você pode mandar ofertas, isso é muito bom. Você pode apoiar trabalhos sociais, isso é muito bom também. Mas o que Jesus está dizendo aqui é que, como ele fez, é que ele não olhou aquela pessoa como um leproso, mas ele olhou aquela pessoa como um igual. Então, quando olhamos uma pessoa com inferioridade, estamos humilhando essa pessoa. Jesus não olhou assim. Jesus tocou nela e se tornou tão impuro quanto aquela pessoa. Então, nisso Jesus se identificou com aquela pessoa e pouco importou para ele se ele ia ser impuro ou não. Isso não interessava. Porém, interessava a vida daquele homem. E Jesus toca nele. Muitas vezes temos dificuldade de tocar em alguns assuntos em nossas igrejas, em nossa vida, sobre a exclusão social. Temos medo de tocar, medo de mexer com isso. Mas Jesus não tinha. Então temos que, primeiro, derrubar os nossos preconceitos, nossos mitos, nossas pré-crenças que temos, para poder agir como Jesus agiu. E olhar para as pessoas como pessoas, e não como pessoas com aqueles problemas todos. Então Jesus fez isso. Então, se vamos obedecer a Jesus e seguir o que o Mestre manda, então nós vamos ver em Jesus que ele tratava as pessoas como pessoas e ele estendia a sua mão. A ação social, ela não é algo estanque do evangelismo, ela é igual. Eu até diria que um corpo sem alma, ele é um defunto. Uma vida sem corpo é um fantasma. Então a pessoa, você não pode pregar para a alma da pessoa sem passar pelo corpo dela. Isso Tiago fala muito bem lá em Tiago 2. Tiago é um livro que vai tratar muito desse assunto. Então, Tiago 2, ele coloca o seguinte, não façam diferença entre as pessoas tratando-as com imparcialidade. Não é para fazer acepção, separação de pessoas, porque nós temos que realmente entender que essa pessoa, ela é um igual a nós. A partir do momento que eu consigo enxergar aquela pessoa como uma pessoa pela qual Jesus morreu também, eu começo a pensar nessa pessoa diferente. Ainda no livro de Tiago, capítulo 2, 14, vai dizer o seguinte: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé poderá salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se, até satisfazer-se, sem porém dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Então, quando nós vamos relacionarmos com uma pessoa, nós devemos relacionar com essa pessoa na fé, a obra. Aquela pessoa não é uma alma só, ela ainda não está na glória ou no inferno. Ela é o ser vivo, esse ser vivo tem necessidades. Então nós devemos nos relacionar com pessoas com essas necessidades. E é muito importante a salvação da alma, mas é muito importante também o que Jesus quer que nós tenhamos uma vida, que João 10:10, uma vida em abundância. Então não é uma vida miserável, sofrida demais, é uma vida em abundância. Se podemos proporcionar isso, devemos proporcionar.